Vai estudar hoje é liderança cristã. Essa matéria, né, não sei se vocês já ouviram falar, para quem não conhece, nós temos lá no Brasil, né, que funciona o Centro de Treinamento Bíblico Rema, e ele é ligado ao Centro de Treinamento Bíblico Rema dos Estados Unidos, que foi onde ele foi fundado, né, que lá do Ministério do Kenneth Hagin. Então, nós somos ligados, o Ministério Verbo da Vida é ligado ao Ministério do Kenneth Hagin. E por isso, lá no Brasil, nós temos o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Aqui na Europa, como a gente deseja alcançar esse continente inteiro, a gente quer expandir cada vez mais por todo o buraquinho que tiver, a gente vai chegar lá com a palavra. Nós temos a Escola Bíblica Verbo da Vida, e ela é no formato online. Então, a gente pode chegar através da internet a qualquer sítio. Lá no Brasil, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós temos a matéria Submissão e Autoridade. Né? Na escola bíblica, a gente tem uma matéria que é equivalente a essa, que é a matéria Liderança Cristã. E é a matéria que a gente vai falar hoje. Na matéria Liderança Cristã, nós estudamos sobre o que é submissão, o que é autoridade, né? O que é rebelião, e o que não é submissão e o que também não é autoridade. E hoje a gente vai ter uma aula demonstrativa. Na escola bíblica, você tem 8 aulas. 8 aulas de cada matéria, né? Você tem 8 aulas de cada matéria, e tem várias matérias, né? Tem relacionamento com Deus, tem ABC da fé, autoridade da fé, você vai aprender autoridade da fé, tá certo? Você vai aprender vários assuntos durante um ano. E aí hoje a gente vai só dar uma mostrazinha para você ficar com gostinho de ir atrás e conhecer mais sobre a palavra, sobre a escola. E você que já conhece a escola, já estudou, vai poder dar muito glória a Deus, muito amém, muito aleluia, né? Regozijar bastante, né? Para poder ajudar o pregador também. E aí você vai aí, amém, aleluia e tal, né? Que você já conhece, vai ajudar demais. Bom, gente, quando nós falamos sobre liderança cristã, a gente vai falar sobre a ideia de Deus sobre submissão e autoridade. Como Deus pensou quando Ele pensou na hierarquia para as coisas funcionarem. Quando Deus criou o mundo, Ele já criou o mundo debaixo de uma hierarquia. Ok? Acompanha aqui comigo, aqui é trabalho em grupo, tá? Você dá amém, você quer, não entendi, a gente explica de novo, todo mundo junto aqui, beleza? Deus criou o mundo já debaixo de uma hierarquia. E a autoridade, e as posições de autoridade foi também Deus quem as criou. Como a gente vê no texto de Romanos 13. Deus, ele criou as posições de autoridade. Foi Deus que estabeleceu para que o mundo funcionasse com líderes e liderados, com autoridades e subordinados. Aí eu te pergunto, será então foi Deus que escolheu o presidente de Portugal? É por isso que ele está lá fazendo o que ele quer, porque Deus está deixando? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Deus é quem escolhe as pessoas que estão no poder. Você sabe que quem vota nas pessoas que vão para lá é a gente. Não é assim? Aqui também funciona assim, né? Eu nunca votei aqui, então não sei muito. Mas até onde eu sei, pelo menos de onde eu venho, é a gente que vota para as pessoas irem para os lugares de autoridade. Só que o local de autoridade, a posição de autoridade, né, a forma hierárquica que as coisas funcionam, quem estabeleceu foi Deus. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 13. Por favor. Eu estou lendo na versão NVI. Tá? Mas é a mesma coisa se for outra versão aí para você também. Ok? Posso ler? Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também. Glória a Deus. Juan, pode jogar para mim, Romanos 13? Glória, aleluia. Não sai aqui. Pode ser aqui também. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. O que a Bíblia está dizendo? Exatamente o que eu falei antes. Deus, Ele estabeleceu as autoridades. Agora, quando Ele fala aqui que Deus estabeleceu as autoridades, não está falando das pessoas que estão na posição de autoridade. Agora era a hora de dizer amém. Isso. Não está falando das pessoas, e sim das posições de autoridade. Então, quando seu pai fala, você não vai sair hoje, aí você vira e diz, eu vou sim, porque Deus estabeleceu
e quem manda em mim sou eu. Não, isso não existe. Tá? Quem disse que você manda em mim? Deus. Tá? Porque foi Deus quem estabeleceu as posições de autoridade. E foi Deus que disse que pai e mãe são autoridades sobre os filhos. A mãe falou amém. O filho também podia dizer amém. Era uma boa hora. Foi Deus que disse que pai e mãe é autoridade sobre os filhos. E aí eu vou dizer para você que eu tenho uns anos, 27, né, Mateus? Eu tenho 27 anos, já faz um tempo, mas é o que importa. Eu moro com a minha mãe de novo, né? Eu não morava com ela, hoje aqui em Portugal eu moro com ela. Eu sigo a ordem dela. Ela nunca disse para mim a hora de eu chegar em casa, mas se ela disser, eu chego. Porque primeiro eu moro com ela e ela é minha mãe. Eu tenho que seguir a regra dela, eu não tenho escolha. Ela é a autoridade. E é interessante que eu seguir a autoridade, ou seguir o que a autoridade estabeleceu, quem é abençoado não é nem a autoridade, sou eu. É a forma que Deus criou para as coisas acontecerem, e a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Hoje a gente não vai falar tanto, a gente não vai falar todos os detalhes da matéria, porque ela é muito extensa, a gente vai falar um pedacinho bem interessante, que é sobre submissão e honra. Amém? Aleluia. Eu digo amém porque eu não tem problema, está tudo bem. Aleluia. Submissão e honra. E por que eu estou falando, que eu falei isso? Porque submissão, ela é para todos, inclusive para a autoridade. Então, todos nós aqui devemos entender que nós precisamos ser submissos, independente da posição de autoridade que a gente ocupa. Seus pais, meu pai então, ele vai ser submisso a quem, se ele não mora mais com o pai dele? A Deus. Porque ele vai prestar contas a Deus de como ele criou, como eles criaram a gente. Sinceramente, eu preferia prestar conta para outra pessoa, do que prestar para Deus, o caldo é mais grosso. Não é brincadeira não vai ser assim só. E aí, como é que foi lá? Pai, foi tranquilo. Oxe, Márcia e Bruno não dão trabalho. Não, Julinha nem me deu trabalho, ela se criou sozinha, fiz nada. Parabéns, viu? Pai, o caldo é mais grosso com a autoridade, né? A cobrança para a autoridade, né? Como Deus estabeleceu, ela é um pouquinho mais específica. Só que a submissão é para todo mundo, inclusive para a autoridade. A gente precisa entender que todos nós precisamos ser submissos em qualquer esfera que nós estejamos. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa. Deus, como a gente acabou de ler em Romanos 3:13, Deus estabeleceu as posições de autoridade. E nós precisamos compreender isso, sabendo que Deus as estabeleceu e por isso nós nos submetemos. Então, se eu estou no trabalho e meu chefe, que eu nem vou com a cara dele, que ele é antipático, o cara antipático, a cara grosso, nem vou fazer o que ele quer. Ele é o chefe. Eu tenho que me submeter porque ele é o chefe. E eu me submeto a ele, mesmo no trabalho, como se eu estivesse fazendo para Deus, porque eu é que tenho a consciência do que isso pode produzir para mim. Sou eu é que tenho, não é ele que tem. Então, quem é que vai fazer? Vou esperar ele vir me ensinar como é que se submete? Não, sou eu que já faço. Obrigado, Bruno. Amém. Glória a Deus. Sou eu que já me submeto. Então, não importa se você, não, mas na minha casa quem manda sou eu. Beleza. Você mora sozinho já? Você paga suas contas? Olha, morar sozinho, pagar as contas dá trabalho, viu? Nossa, que eu gastei de pedir iFood e Uber, está no mapa. Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas 5:13. E deixa ela aberta aí. Gálatas 5:13. E a gente está falando sobre submissão, a gente está falando sobre que nós precisamos entender que submissão é em qualquer esfera, seja na igreja, né? A autoridade máxima na igreja é o pastor. Aí a autoridade, onde a gente faz parte, é o nosso líder de departamento. Aqui na Malta, o pastor, o líder da Malta é pastor Bruno e Márcia, então eles são a autoridade aqui.
Aí se a gente vai para a esfera da igreja, a autoridade é o pastor Gleison. Então a gente precisa ter, estou falando nomes para ficar mais claro para vocês entenderem. Se a gente vai para casa, a gente tem nossos pais como os nossos líderes. Se a gente vai para o trabalho, a gente tem nosso chefe como nosso líder. Se a gente vai para a escola, a gente tem o professor daquela sala como nosso líder. E isso não nos dá o direito de, você é meu professor, mas quem manda em mim sou eu. Menino, senta, vem aqui me fazer sentar. Isso não existe. Não existe. Já ouviu aquela história, já devem ter ouvido, né? Aquela história de Joãozinho, que a professora mandou ele sentar, ele disse que não sentava, mandou ele sentar, ele disse que não sentava. Aí, você vai sentar assim, ele pegou, sentou e falou, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Porque quem manda em mim sou eu. Para nós isso não existe mais. Submissão, para ficar bem mais claro para a gente, não é uma atitude externa que a gente faz. Submissão, ela parte do nosso coração. É uma atitude do coração que vai ser externada. E às vezes pode até parecer que para as pessoas que você nem está sendo submisso. Mas no seu coração, e o Deus que sonda os corações sabe, no seu coração a sua atitude é de submissão. É bem difícil se no seu coração você não estar sendo submisso, isso não externar, isso é muito difícil. Porque a submissão, ela requer uma humildade, requer um sacrifício, requer você considerar o outro antes de você. Eu creio que vai chegar o dia que vai ficar ali na porta, o pessoal que abre a porta, a gente vai ficar assim, não, eu abro para você, o outro, não, quem isso que vai abrir sou eu. Não, eu que abro, por favor, você que entra. Não, pelo amor de Deus, passa aqui então no meu blazer aqui, ó. Vou forrar para você passar. Porque a gente vai sempre preferir o outro mais do que a nós mesmos. A Bíblia fala para nós sujeitarmos uns aos outros em amor. Isso significa o quê? Que eu prefiro mais o outro do que a mim. Tem um texto, que agora não sei se é Colossenses ou Filipenses, na versão da mensagem, daqui a pouco eu leio, que ele fala sobre ficar satisfeito com o segundo lugar. A submissão, ela nos faz ficarmos satisfeitos de não chegar primeiro, está tudo bem. Eu não ganhei, não tem problema, o que importa é o outro conseguir, é o outro chegar. E isso é uma atitude de coração. Quando a gente prefere o outro primeiro, prefere o outro em honra, né? A gente tem essa atitude de humildade para que o outro chegue antes da gente. Isso é submissão. E não tem como a gente fazer isso externamente, somente. Se for só externamente, é bajulação. E aí Deus não está nesse negócio. Porque Deus, ele recompensa o coração. Deus não recompensa somente a sua atitude externa. Não é, mas aqui ninguém viu o que eu estou fazendo. Deus recompensa o coração. E Deus que vê todas as coisas, com certeza vai te recompensar. Porque em Hebreus 6 diz que Deus não é injusto para não reconhecer o fruto do nosso penoso trabalho. Gálatas 5,13. Todo mundo abriu? Oh, glória! 5,13. Obrigado, Juan. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É interessante que ele está falando aqui o seguinte. Você é livre para fazer o que quiser. Só não aproveita disso para dar liberdade para a sua carne, para debandar a coisa demais. Então, ele está dizendo para a gente que a gente pode escolher. Concorda comigo aqui? Acompanha comigo? Segura aqui, vem aqui, aqui para mim. Isso. Ele está dizendo para a gente que a gente pode escolher. Isso significa, amados, que é a gente que escolhe se a gente vai ser submisso ou não. É você que escolhe. É você que escolhe se você vai chegar aqui e dizer, Bruno, eu quero que coloque agora aqui, a guitarra fique tocando aqui no meio. Entendeu? A gente tira aqui Rosa não precisa cantar aqui na frente, tá? Eu acho que Rosa pode ficar um pouquinho mais ali para perto da TV, precisa aparecer tanto, já que esse cabelo vermelho aparece muito. E aí, a guitarra, eu acho que tem que ficar aqui um pouco mais em proeminência, uma coisa aqui mais para cima. Pode até botar um palanquinho aqui para ela ficar um pouco mais alta e aí dar um destaque. Aí o pastor Bruno fala, não vai funcionar não, viu? Obrigado, você é muito criativo, mas
Não vai dar certo. A gente não vai querer assim, não. Aí, qual é a sua atitude quando você escuta isso? O que você escolhe? Você escolhe ser submisso e dizer, tranquilo, pastor, o que precisar, contar comigo. Como o senhor quer que faça? O senhor quer como? Eu boto o Rosa, então, ali embaixo, o Rosa fica lá de trás? Como é que a gente faz? É porque tu cantou hoje. Entendeu? Quer que eu cante? Pensa 2 vezes. Então, como o senhor quer que a gente faça? Ou você vai agir? Júlia, tu viu o que o pastor Bruno falou? Caraca, ideia fantástica, ideia maravilhosa. Não tem ideia no mundo melhor do que essa. Ninguém nunca pensou em botar um palanque para guitarra no meio. A gente vai sair em destaque em todas as igrejas. Só vai dar a gente no Instagram. Aí, pastor Bruno não quer uma dessa. Mas tá certo, né? A gente faz o que ele quer. Não é ele que manda. É escolha. O que você escolhe? Como você reage quando você é contrariado? Você faz isso? Né? Ou a sua atitude do seu coração de submissão é, pastor, conta comigo. Eu prefiro mais que o evangelho seja pregado que a minha ideia. O meu desejo é que pessoas sejam alcançadas, que seja a minha ideia ou seja a outra, eu vou celebrar do mesmo jeito. Isso é a atitude de submissão, e essa atitude a gente escolhe. A gente é que escolhe. Aí depois, eu não sei por que fulano está liderando isso. Eu não sei por que fulano foi chamado para não sei o quê. Lá em Campina Grande, o pessoal fala gente cheia de mimimi, porque fica mimimi. Não sei por que fulano está nisso, não sei por que fulano está aquilo, porque você não percebeu ainda que o caminho para chegar em cima começa por baixo. Quem está aqui em cima pregando, ensinando, se você não for um bom ouvinte, alguém que é bom para aprender, nunca vai chegar aqui para estar à frente para ensinar. E já vou adiantando, quem ensina tem também o cajado é maior também de cobrança. Viu? Eu não escolhi, Deus. Se eu pudesse, eu escapei fedendo enquanto pude. Com essa expressão não, né? Escapar fedendo é melhor do que morrer cheiroso? Eu prometi a mim mesma que eu não ia... Melhor, né, Mateus? Segue, né? Tá. O caminho para chegar em cima, para ser visto, não é bajulando. Não é fazendo. Tu viu o que fulano falou? Não vai chegar. Porque Deus recompensa a atitude do coração. Deus recompensa a fidelidade. Deus recompensa aquele que fica, não, por favor, passar você. Não, por favor, vai passar você. Eu estou vendo a malta no final do culto, vai ser uma briga para sair ali. Porque não vai querer um, vai querer que o outro passe primeiro. Porque a gente vai sempre preferir o outro em honra. Sabe, não queira ser a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, não. Você oferece o biscoito para o outro. Não, se você comeu, não, mas você não comeu, não importa se eu não comi. O que eu quero é que você coma. Não importa se eu não tenho, o que importa é que você tenha. Não importa que eu não seja vista, eu quero que você cresça, que você seja visto. É essa atitude de coração que Deus recompensa. Eu sei que isso a gente leva para várias esferas da nossa vida. Até mesmo em casa. Por que você lava a louça? Eu não sei vocês, mas lá em casa, minha mãe trabalhou, né, a vida inteira no centro da cidade. Eu sou carioca. Minha mãe eu morava na Zona Oeste, minha mãe trabalhava na Zona Sul. Então, ela cruzava a Avenida Brasil inteira, levava com engarrafamento, às vezes, 5 horas para ir, 5 horas para voltar. Aí, vendo acidente. E tem várias histórias, um dia eu conto para vocês. Enfim, a gente cresceu num condomínio e nossa janela dava de frente para a esquina fora do condomínio, que era onde minha mãe passava quando estava voltando do trabalho. Então, a gente em casa, minha mãe está chegando. E isso assim, Priscila, né? Que já tinha feito todo o dever dela, já tinha estudado a palavra, já tinha orado, né? Já tinha feito a gente brincar de igreja com ela. Então, ela estava plena, tranquila. Eu e meu irmão, quando a gente via minha mãe, Tarcísio, corre! Aí eu ia lavar a louça, fazer minha cama, guardar, o Tarcísio corria, botava o lixo para fora e pega o lixo, pá, tá. Desespero. Minha mãe entrava, a gente ouvia o barulhinho do elevador, assim, que abriu a porta, minha mãe estava chegando, a casa já estava toda arrumada.
Eu com a comida no fogo, mãe, o jantar está quase saindo. Porque às vezes a gente fazia isso não com uma frequência, claro que isso era bem de vez em quando. Mas muitas vezes o que acontecia? A gente fazia tudo isso mais cedo, por quê? Eu queria ir para a Bienal do Livro, que eu gostava de ir todo ano, e minha mãe tinha que pagar, e eu queria o lanche que todo mundo ia comer. Então, o que eu fazia? Eu adiantava tudo, até via assim, eu sempre gostei de cozinhar, então eu ia ver, vou fazer a comida que minha mãe mais gosta. Entendeu? Ligava para minha avó, vó, como é que eu faço isso? Para poder, quando minha mãe chegar, já estava a mesa posta. Para depois eu falar, mãe, a Bienal do Livro é essa semana. Eu estou dando esse exemplo para dizer para vocês uma coisa. Como a gente se comporta diante da autoridade? Como a gente se comporta? A gente só faz alguma coisa para poder ser visto? Ou porque a gente quer algo em troca? E isso eu falo para sua mãe, para o seu pai. Eu falo isso porque o seu professor ele pode aumentar sua nota. O seu chefe pode te dar um salário maior. O seu pastor pode, quem sabe, te chamar para liderar alguma coisa. Não sei o que está no seu coração. Mas como a gente se comporta diante da autoridade? Né? Qual é a atitude do nosso coração? É ficar ali, e aí, o senhor quer o quê? Opa, pastor, não, deixa eu vou encerando o chão que o senhor vai pisar, para o senhor não pisar no sujo. Por quê? Por que a gente tem esse tipo de atitude? É para poder o pastor realmente, porque ele é digno de honra e ele merece mesmo? E o nosso pastor trabalha muito e merece bem ser honrado. Ou é porque a gente quer alguma coisa, a gente quer ser visto, a gente está ali só bajulando. A gente faz coisas para os nossos pais porque a gente quer algo em troca. E quando a gente não quer nada, a gente fala, você não manda em mim, quem manda em mim sou eu, chego a hora que eu quero, eu faço como eu quero. Não vai de carro, eu vou sim. Sabe, minha mãe nunca me deixou dormir fora de casa a vida inteira. Noite do pijama com as amigas, nunca tive, não sei o que é isso. Para não dizer nunca, eu tive uma. Por quê? O que eu fiz? Mãe, tem noite do pijama. Minha mãe, você já sabe, você não vai. Eu já velha, tá? Não, quer dizer, eu sou nova. Mas, entendeu? Estava na faculdade, ali, por ali. Mãe, tem noite do pijama, sou a menina da igreja, mãe. Eu sou de igreja. Poxa. Minha mãe, você não vai, não quero. Mas eu vou sim, porque eu já sou uma pessoa que eu faço universidade. Eu trabalho, eu pago minhas contas, eu vou. A única noite do pijama que eu fui para nunca mais ir a nenhuma. Foi a noite do pijama que mais deu errado na minha vida. Eu não vou nem entrar em detalhes, que eu não sei onde esse vídeo pode chegar. Eu voltei para casa, mas deu errado, gente, num nível. Se for depois fora do microfone, eu posso contar. Deu errado num nível, mas num nível. Que eu estava lá na noite do pijama olhando assim, Deus, nunca mais, eu juro. Eu faço uma noite do pijama que minha mãe disse para eu não ir. Nunca mais eu vou a nenhuma. Eu voltei para casa e minha mãe, voltou cedo? Eu fiz, aconteceu umas coisas. Vai chegar um pessoal aí para conversar com a senhora. Mas eu não fiz nada, eu juro. Deu errado, gente, num nível. Mas me fez pensar, né? Logo depois eu tive aula de submissão e autoridade no Rema. E aí eu entendi por que eu não deveria ter ido. Às vezes a gente quer enfrentar e peitar mesmo porque a gente acha que a gente sabe tudo. E a gente enfrenta a autoridade sem medir consequências, sem avaliar nada e sem entender que a submissão é uma atitude do nosso coração. Não é porque o pai manda, ou porque o pai é bom, ou porque o pai é ruim. É uma atitude do nosso coração, é a gente que decide. Não é porque a autoridade não, a minha mãe é maravilhosa, ela é muito boa, ou meu pastor é excelente, sempre me dá chocolate, então eu vou ser submissa a ele. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para a gente se submeter e ponto. E isso é uma atitude do nosso coração. Filipenses 2, por favor. Filipenses 2, verso 1. Filipenses 2, verso 1, do 1 ao 3, eu acho. Vamos lá. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação,
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Os outros. Ele não disse quem são os outros, ele disse os outros. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí no 5 ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Jesus, que é Deus, quando ele veio à terra, ele não ficou se fazendo de maioral. É isso que ele está dizendo. Ele não ficou se achando. Faltava aqui com os discípulos, ó, pessoal dos 12, eu estou aqui, mas tu sabe que o Deus sou eu, né? Não, ele não fez isso. Pelo contrário, ele se fez de servo. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de líder e de servo. Quer saber como ser servo? Olha para Jesus, servo. Quer saber como ser um bom líder? Olha para Jesus, o líder. Ele foi o nosso maior exemplo. Jesus, ele mesmo sendo Deus, quando ele se esvaziou de ser Deus, ele chega na terra e não ficou aqui dizendo, ó, eu me esvaziei porque eu quis, viu? Porque se eu não quisesse. Não, ele não fez isso, pelo contrário. Ele se humilhou, ele entendeu que ele precisava se submeter à vontade do Pai. A vontade de Deus era que ele viesse como homem e morresse. Submissão é o que a palavra diz. Submissão, embaixo de uma missão. A missão dos seus pais é criar você, a sua é de se submeter a essa missão. A missão do seu chefe é de fazer a empresa funcionar, a sua é de se submeter a isso. Qual é a visão da nossa igreja, trazendo para o nosso contexto aqui? Quem sabe? Amar, ganhar e multiplicar. Essa é a visão. Qual é a nossa função como membro? Se submeter a isso. Se embora amar, ganhar e multiplicar. É para ganhar quantos? Nesse mesmo texto, na Bíblia a Mensagem, eu vou ler para você aqui. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros na sua jornada. Submissão é quando você coloca o seu interesse de lado e você vai se ajudar numa missão. Submissão não é a sua vontade imperando, é fazer a vontade de quem está à frente de você. Por isso que submissão envolve muitas vezes sofrimento, porque nem sempre você quer deixar a sua vontade, porque a ideia de colocar a guitarra aqui no meio era tão boa. Como que ele não viu isso? Mas submissão a gente coloca a nossa ideia de lado e a gente fala, mas qual é o que está no seu coração? Isso é submissão. E aí ele continua aqui na Bíblia a Mensagem. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de servo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. A gente precisa ter a mesma atitude que Cristo teve. É isso que ele está dizendo. A mesma atitude, que não se importa se a gente está em cima. A gente não está se importando com quem está em cima, com quem leva o crédito.
O que importa é que a Bíblia seja engrandecida, que a palavra seja enaltecida, que Jesus leve o crédito. Sabe, a gente estava cantando aqui ainda agora, a última música. Meu tudo, entrego tudo. E aí, os primeiros versos, tem dois. Não, do início. Te dou. Depois o outro. Caro, os pés. Dourado, não sei o que lá. Perfume mais caro, derrama aos seus pés. Você sabe que referência ele está fazendo? Ele está fazendo referência à mulher que quebrou o perfume de alabastro aos pés de Jesus, e os discípulos ficaram desesperados, dizendo, esse é o perfume mais caro, é melhor ela dar para a gente que a gente vende e tem dinheiro com isso. Jesus, se liga, olha como a minha ideia é melhor. Aí Jesus fala, vocês precisam crescer, minha gente. Não é isso que importa. Ela está dando o melhor dela. E o melhor dela foi externado nessa ação. E aí, eu ouvindo essa música, eu fiquei me perguntando, Senhor, será que eu realmente, quando eu canto isso, eu estou mesmo dando o melhor na minha atitude? Porque seja adorado através de mim, o que isso significa? Eu não sei você, mas quando eu escuto música e eu estou cantando, eu reflito sobre o que eu estou falando. Seja adorado através de mim, o que isso significa? Significa que outras pessoas vão ver Cristo em mim, e aí elas vão poder adorá-lo, porque elas estão vendo Jesus em mim. Concorda comigo? Foi onde eu cheguei. Né? Todo mundo chegou comigo aqui? Todo mundo está comigo? Pronto, foi onde eu cheguei. Então, para as pessoas verem Jesus em mim, eu preciso estar refletindo a glória dele. Como que eu vou fazer isso? Será que eu estou dando o meu melhor para que isso aconteça? Pausa dramática. Será que eu estou dando? Não sei. Eu estou respondendo para mim, tá? Estou falando de mim. Eu não sei, eu fiquei me avaliando com essa música hoje. Eu não sei se eu estou dando tudo suficientemente para que outras pessoas possam adorar Jesus através de mim. Uma das formas da gente fazer isso é sendo submisso. Sabe, quer ver você... É claro, um exemplo no seu trabalho, por exemplo. Né, se começa lá todo mundo a reclamar do chefe. Eu posso falar eu tenho alguns chefes, né? Eu posso falar do meu chefe Perilo, por exemplo. Teve uma vez que a gente estava insatisfeito, a gente da comunicação, com a situação que estava acontecendo. A gente está tendo retrabalho. Não, isso não está certo. Aí quem foi a primeira? Vamos embora juntar todo mundo. Não vou nem falar muito, não, que está gravando. E aí a gente fez o quê? Eu falei, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos chamar Perilo aqui na sala e falar diretamente com ele. Juntamos aqui e falamos, Perilo, o é o seguinte, Perilo bem tranquilo, o que houve? Aí eu falei, sendo isso a gente não está satisfeito. Não, pessoal, todo mundo, ninguém está satisfeito. Aí Perilo fez, tá certo, vou melhorar. Saiu da sala. Aí eu fiquei assim, poxa, nem discutiu com a gente aqui. A gente aqui querendo debater o negócio. E aí eu percebi que a autoridade não significa que ela não possa lhe ouvir. Né? A submissão não faz com que você não possa falar com a autoridade e manifestar a sua opinião. Não é isso que eu estou falando sobre a guitarra aqui no meio. Você pode chegar para a autoridade e dizer, olha, eu acho que isso não está certo, eu acho que não está funcionando. A questão é como você faz isso. Como você chega até a autoridade para falar? Como você vai reagir se a autoridade disser, não, eu não concordo com você? Será que você vai ter a mesma atitude que houve em Cristo? Que se esvaziou, que não se importou com a ideia dele? Deus não perguntou para Jesus, você acha boa ideia descer lá e morrer para o pessoal? Eu acho que se perguntasse, eu acho que ele ia dizer que não. Mas Jesus não considerou qual era a ideia melhor, ele só se submeteu à missão e fez. E a Bíblia está dizendo para a gente ter a mesma atitude de Cristo. E melhor, sujeitem-se uns aos outros em amor. Considere o outro melhor do que você mesmo. Aleluia, glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, a gente já está encerrando. Colossenses 3, verso 1.
Quem achou, diga, eu vou para o céu. Aleluia. Estou crendo que todo mundo achou, né? Vai todo mundo para o céu, em nome de Jesus. Colossenses 3, verso 1 e 2, eu vou ler na mensagem, Juan, não precisa nem jogar. Você só vai acompanhando aí na sua Bíblia também. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. Não, estou lendo errado. É 3:12. E eu estava em Filipenses. Agora sim, 3:12. Coloca, por favor, Juan. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Suportem-se uns aos outros. Esse termo suportem-se, acho que você já deve ter ouvido, se não ouviu, vai ouvir agora. Ele está querendo dizer sobre ser suporte, não sobre aturar o irmão, né? Aguentar ele. Não, é sobre ser suporte do irmão, apoiar o irmão, ser apoio para ele. Ele diz: suportem-se uns aos outros. Isso nos leva para a ideia que eu estava falando antes. Vai ficar cada um ali abrindo a porta. Passa você primeiro, não passa eu depois. Porque a gente está com a ideia de eu prefiro o outro a mim mesmo. É quando ele fala aqui, ficar satisfeito com o segundo lugar. Você não importa se você ganha. Na verdade, não importa quem ganha. A gente quer que o outro seja reconhecido. Essa é a atitude de coração de submissão. Ah, nossa igreja está bombando, que maravilha, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, não, mas é porque eu que estava tocando guitarra naquele dia. Eu peguei pesado com a guitarra, né? Desculpa, Breno. Tem nada a ver com ele, não, é só com a guitarra. Não tem a ver com o que é feito, o que as pessoas viram, o que... Que o outro seja reconhecido e não eu mesmo. Está tudo bem. Vai todo mundo para o mesmo céu. Não tem problema. Porque não vai ter púlpito para todo mundo mesmo. Não vai ter. Se você quiser um, você faz para você. Não vai ter liderança para todo mundo. Não vai ter tudo para todo mundo. Não vai ter como. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que nós estamos nós vamos nos submeter a uma missão que já está andando aqui, já está em funcionamento. E se, mas eu não me encaixo, não estou em missão, não quero me submeter a missão nenhuma, não quero me submeter a ninguém. Isso não existe não, meu irmão. Você precisa buscar um líder que você concorde, alguém que você pode andar junto e se submeter a ele. Amém? E, gente, submissão, ela não fica tão difícil, né? Ou melhor, ela se torna mais fácil quando a gente mantém o nosso coração perto dele. Se o seu coração está alinhado com Deus, submissão não vai ser algo difícil para você. Se você é uma pessoa que se dedica à vida de oração, à leitura da palavra, de entrega ao Senhor, você já se entrega constantemente para Ele. Então, se submeter a outra pessoa, para você não vai ser difícil, porque isso já é uma constante. Você já sabe que nada vem de você, tudo volta para Deus, o que você tem veio dele, sem Ele você não é nada. Isso já é constante em você, se submeter aqui vai ser fácil. Então, quando a gente mantém o nosso coração perto da palavra e perto dele, não vai ser difícil você dizer: não, mãe, beleza, eu chego 10 horas. Quer que eu chegue mais cedo? O que será de 8h30? Não vai ser difícil. Por
Porque o seu coração é dele, você faz por causa dele. A gente não se submete porque as pessoas querem, a gente se submete porque Deus disse que é o caminho a ser seguido. A gente não faz porque na igreja disseram que é para fazer. Não, a gente faz porque Deus disse que é o caminho a ser seguido. É a forma como a hierarquia funciona na Bíblia. Então é assim que eu quero seguir. A gente não se submete por causa dos outros, a gente se submete por causa de Deus. É por isso que nós precisamos manter o nosso coração perto dele. Coração perto de Deus, mais fácil a gente vai se submeter em qualquer situação. Qualquer situação. Seja ela difícil, seja ela não tão difícil, seja ela na igreja, seja ela fora, qualquer situação não vai ser difícil para você. Porque seu coração já pertence a Deus. No seu coração já há um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Você não quer mais a sua. É como eu estava dizendo, submissão é exatamente colocar a nossa vontade de lado. E com Deus, nada mais é do que você coloca a sua vontade de lado para fazer a dele. O que é isso? Submeter à vontade de Deus. Se você já faz isso com Deus numa constante, fazer isso com as pessoas, com seus líderes em outras situações vai ser fácil. Abra sua Bíblia aí bem rapidinho. 2 Crônicas 25. 2 Crônicas é Velho Testamento. Enquanto você está abrindo, eu vou dar 2 exemplos para você. Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo já ouviu essa história, né? Eles entraram na fornalha. Por que eles entraram na fornalha? Quem sabe? Ganham um abraço meu se acertar. Não quer, né? Tá tudo bem, não tem problema. Eles entraram na fornalha porque eles se recusaram se prostrar diante dos deuses. Não, a Bíblia diz para adorar um Deus só. Eu vou seguir o que meu Deus falou. Thaís, eles não foram submissos. Não, eles não foram altivos com o rei. Eles não disseram, quem manda sou eu vou adorar. Não, eles não fizeram isso. Falaram assim, olha, rei, o negócio é o seguinte. Aqui para nós, a gente só adora a Deus. Então, infelizmente, isso a gente vai ter que passar. Não vai dar. Eles não obedeceram uma ordem que ia contra a palavra de Deus. É diferente. Mas no coração, a atitude de coração foi de submissão. Como a atitude de coração foi submissão, como eu falei para vocês, Deus recompensa a atitude do nosso coração. E é por isso que o 4º homem apareceu na fornalha. E livrou eles de lá. Daniel na cova dos leões. Todo mundo já ouviu também, né? Glória a Deus. Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado lá por quê? Se recusou a adorar os deuses lá do rei. Aí Nabucodonosor, estou certo? Joga ele na cova dos leões. Como Daniel, ele não estava querendo ser mais que o rei, ele não queria tomar o lugar de rei, ele só queria obedecer a palavra. Ele só queria seguir aquilo que Deus fala, e Deus fala para se submeter ao que Deus diz. Por causa disso, ele se recusou a obedecer a uma ordem que ia contra a palavra. Porque ele se recusou, mas não foi insubmisso no coração dele. O anjo apareceu e fechou a boca dos leões. Quer ver Deus aparecendo de repente na sua vida e te livrando? Se mantenha submisso. Quer ver Deus te livrando de situações, quer ver coisas surgindo assim milagrosamente, dinheiro chegando para você do nada, provisão chegando, nossa, já pagaram meu ano inteiro de escola bíblica, meu Deus, o que houve, o que aconteceu? Seja submisso, se mantenha submisso, mantenha um coração disponível, deixando a sua vontade de lado. Não, a minha opinião é que vale, porque eu sou experiente no assunto. Isso não vale. Um celular novo chegando. Em nome de Jesus. Amados, nesse reino que a gente faz parte, a nossa opinião fica em segundo lugar. Quer ver Deus te recompensando? Se mantenha submisso. Quer ver um anjo fechando a boca dos leões? Se mantenha submisso. 2 Crônicas, né? Você abriu aí? 2 Crônicas 25, fala sobre o reinado do rei Amazias. 25, versículo 1 até o 3. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova.
Olha que interessante o registro bíblico. Está dizendo que Amazias, como rei, fez o que o Senhor aprova. E na frase não tem nenhum adendo dizendo, ele fez o Senhor aprova e também, isso aqui ele fez mais ou menos. Ou isso aqui ele fez 50%. Não, está dizendo que ele fez o que o Senhor aprova. Então, tudo que ele fez, 100%, Deus aprovou o que fez. Mas aí tem uma vírgula. Mas não de todo coração. Se você continuar lendo, você vai ver o final de Amazias. Isso mostra pra gente o quê? Que a gente pode fazer tudo de uma forma belíssima, maravilhosa. E está aqui dizendo, não, o Senhor não quer aqui não tem problema, pastor, eu toco daqui, ó, estou feliz da vida. Tocando daqui, tem problema. Mas no coração tá, eu disse que ali era melhor. Ali, tá vendo? Aqui, ó, aqui quem me vê? Tem 50 colunas na minha frente. A luz nem chega mais aqui. Aqui, cadê o move? Olha, desligado, caraca, eu preta, ninguém vai me ver não. Mas por fora, não, pastor, conta comigo, aqui que o Senhor quer que eu fique? Oxe, aqui eu fico aqui, ó. Faço exatamente como o Senhor quer. Foi isso que Amazias fez. Ele fez tudo o que Deus aprovava, mas não de todo o coração. E aí eu te pergunto, Deus vai recompensar tudo o que você faz ou Deus vai te recompensar pela atitude do seu coração? Sei lá. E, gente, queria que você ficasse de pé agora, por favor. Deus, ele é o mais interessado em nos recompensar. Só que existem regras e instruções e formas disso acontecer que Ele mesmo estabeleceu. E como Ele quem estabeleceu, Ele não vai passar por cima delas. Deus é justo. Se tem regra, Ele é o primeiro a seguir a regra. Se nós queremos ser recompensados por Deus, nós precisamos fazer com que Ele seja adorado através de nós. E para Ele ser adorado através de nós, isso não tem como ser só aparentemente, isso só funciona se for de coração. É quando a gente faz sem se importar com quem está vendo, é quando a gente faz mesmo que ninguém veja. Sabe, quem você é quando o seu líder, enfim, a pessoa que está a autoridade sobre você não está lá perto para te ver? Como você age? Como você reage? Será que você esquece que Deus é aquele onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas, está em todos os lugares? Que pode estar lá, a autoridade não está lá, mas Ele está vendo. Se você está sendo submisso no seu coração ou não. Será que a gente esquece disso? Não, a gente precisa lembrar disso constantemente. Que primeiro a gente se submete a Ele. Primeiro é a vontade dEle, não a minha. Eu coloco a minha de lado para que a dEle seja feita. Eu mudo de país, eu vou para onde Deus quiser que eu vá. Eu falo na praça, eu falo para uma pessoa, eu prego num púlpito, o que Deus quiser, porque não é como eu quero. É como Deus quer. E por causa disso, me submeter para qualquer outra autoridade vai ser fácil. Porque não é mais a minha vontade que importa. Será que a nossa vontade ainda está importando muito? Será que as nossas ideias ainda estão valendo muito mais do que a do outro? Porque afinal de contas a gente vai se sujeitar uns aos outros em amor. O que isso é? Considera o outro a autoridade sobre você também. Nesse sentido, de sujeitar, não, eu prefiro você em honra, não, eu quero que você seja visto. Não, eu não, quem sou eu? Quem sou eu? Pelo amor de Deus, você. Você primeiro, não, você primeiro. Mas para isso a gente precisa alinhar o nosso coração com o dele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. A Juliana riu porque ela entendeu o que eu ia dizer, né? Eu vi, Ju. E faça a sua oração de consagração, eu vou fazer a minha. Eu estou remoendo desde do Seja Adorado através de mim ali, que Rosa cantou. E faz a sua oração no seu lugar, se consagra ao Senhor, consagra a sua vontade, os seus intentos. Porque submissão tem muito mais a ver com o que o outro quer do que com o que a gente quer.
Oh, Pai, nós nos consagramos a Ti nessa noite, Senhor. Nós não queremos, Senhor, a nossa vontade, não queremos, Pai, fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nós gostamos, Senhor. Não, o nosso desejo é fazer aquilo que você quer. Nós queremos, Pai, fazer como você planejou para funcionar. Espírito Santo, você que ensina todas as coisas, nos ensina a como nos submetermos da maneira certa, a como nos submetermos aos nossos líderes, às autoridades, na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho. Pai, nos ajuda, Espírito Santo. Nós queremos que você seja adorado através de nós. O nosso desejo é que o mundo veja Jesus e queira adorá-lo. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Que eu de fato esteja dando o melhor que há em mim para você. Oh, Espírito Santo, me ajuda a cada vez mais entregar diante de você a minha vontade, para que a sua prevaleça. Espírito Santo, me ajuda. Em nome de Jesus. Me ajuda a preferir o meu irmão em honra. Me ajuda, Senhor, a me sujeitar ao meu irmão em amor. A ficar satisfeita com o segundo lugar, não me importar se estão me vendo ou não. Não, Senhor, isso para mim não importa. O que importa é a sua vontade ser estabelecida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, remama no mascris. Hey, remama canaia no mocono semi mama cana se mi caminha de manhã na canisa no poça mi mequia no braço. Oh, que nessa ni mucanaio dos que moia na canasco ne minha menina mamasca. Hey, a neki sono hey ande que bahacanaio no poça. Hey, ha 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 ha. Hey, ha ha ha. Minha no roia na casa ni macas. Hey, ne minha menina ro ba 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 ma sono no poça. Oh, rominha de menina na cana se de ha ha ha. Ha 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 ha. No poça ni minha de menina mamas. Oh, ha 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 ha. Oh, novas instruções. Novas instruções. Alinhamentos, ajustes. Deus está aparando arestas. Ajustes em nome de Jesus. Ajustes. Alinhamentos. É como se o nó tivesse meio frouxo e Deus está apertando o nó. Alinhando as coisas, está ajustando o caminho. Para não ficar mais tombando. Não, você está alinhando, andando reto, andando num caminho plano, alinhando as coisas, alinhando o caminho, aplainando o caminho. Oh, Romacanaço, nem mamaia da canaço, Mequia, nem marracanaço, nem Ramacanaço, lacanaço, laracanaço, nem canaço, romacanaço, rataço, ha. Finalizando. Não mais começando e não termina. Tudo que começa não termina. Tudo que começa não dá certo. Tudo que começa não funciona. Então eu mudo. Não parou isso hoje. O que você começar, você vai terminar e vai dar certo. O que você começar, você vai terminar e vai dar certo. Vai dar certo, vai crescer. Vai dar certo, vai crescer. Vai funcionar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, gente. Eu faço o convite para a salvação, sim, também? Sou eu mesmo? Tá. Você pode sentar. Há alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como Senhor da sua vida.
não aceitou ainda Ele como aquele que perdoa os seus pecados, te dá uma vida nova. Não estou falando sobre você vir fazer parte desta igreja ou entrar para uma religião. Não, Jesus não é religião. Jesus é vida, é paz, é alegria, é novidade de vida, é uma vida nova. E é isso que eu estou falando para você agora. Há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? A gente usa esse termo aceitar, mas é reconhecer Jesus, né? Dizer, Jesus, eu te reconheço como Senhor da minha vida. Há alguém aqui que nunca fez essa declaração e queria fazer hoje? Aleluia. Há alguém aqui também que ainda não é batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? E o que é isso? Falar em outras línguas é um revestimento de poder. Quando a gente aceita Jesus, a gente é batizado nele, a gente tem uma vida nova, né? A gente recebe uma vida nova no nosso espírito, a gente não muda fisicamente, mas por dentro a gente está novo. E quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente é revestido de poder. É como que você ganhou superpoderes para partir para cima do diabo. Quando você é batizado no Espírito Santo, ele te reveste de poder. Você fica com mais autoridade no Espírito. É isso que o batismo no Espírito Santo faz. E como a gente sabe que alguém foi batizado no Espírito Santo? Ele fala em outras línguas. Há alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, não recebeu esse revestimento de poder e quer receber hoje? A ficar ousado, cheio do Espírito, em nome de Jesus. Todos cheios do Espírito? Amém, eu vou acreditar que sim. Há alguém que quer receber oração para cura, está com alguma dor, uma unha encravada, não sei, queda de cabelo, qualquer coisa que não está alinhado com a palavra, a gente ora e vai parar hoje, em nome de Jesus. Há alguém que quer receber oração? Está todo mundo zero bala? Amém. Glória a Deus. Ô, gente, muito obrigado. Espero e creio que tenha sido abençoado hoje. Amém? E até uma próxima. Em nome de Jesus. Som. Tá vendo agora, tá ligado. Gente, que aula, hein? Isso aqui é no vermelho da blusa, não, é vermelho das lapadas, assim, ó. Ela dava lapada, depois ela contava piada. Aí você batia, aí você ria, entendeu? Aí agora a gente vai ter o Lucas, né, gente, que é aluno da escola bíblica e vai contar pra gente um pouco como é que tá sendo a experiência dele na escola. Amém. Que privilégio poder falar um pouco de como tem sido a minha experiência com a escola e fazer parte dessa escola também. É um verdadeiro privilégio. No Brasil eu sempre quis fazer o Rema, já era do Verbo há um tempo, e sempre quis fazer o Rema, mas nunca pude por conta de distância. E na época eu estava estudando. Aí quando eu vim para cá, como Deus é bom, a escola é online. Então você pode fazer direto da sua casa, o que te facilita demais e é muito confortável também, né? E tem sido extremamente maravilhoso mesmo poder crescer no conhecimento de Deus, sabe? Você poder conhecer mais a Deus, conhecer mais sobre os caráter de Deus e sobre as disciplinas que envolvem saber mais sobre a Bíblia. É muito legal porque é uma matéria melhor do que a outra. Você começa com cura, ABC da fé, relacionamento com Deus, história da redenção. Meu Deus do céu, que aula, que matéria maravilhosa. Panorama bíblico, que era uma matéria que eu tinha medo, confesso, mas foi muito legal. Você vê a aliança de sangue e o arrebatamento, que para mim era algo que morria de medo de aprender. Ou quando eu falava sobre o arrebatamento, a volta de Jesus, eu já ficava, meu Deus, isso é muito confuso, é aqueles negócio doido lá, as bestas todas, mas aqueles trem doido lá, mas sabe, quando você se expõe àquilo, quando você se expõe à unção do professor, quando você, igual a Thaisa falou, quando você se submete a sentar naquela cadeira, a parar o que você está fazendo para aprender, abrir o seu coração para aprender o que está sendo ensinado ali, fica tudo muito mais leve, fica tudo muito mais fácil. São 2 horas que passam voando. A própria matéria Panorama Bíblico, a gente começava às 7 horas, quando a gente via já era 8, 9 e 10. E assim, ensino maravilhoso, você
crescer, você ser apto, você se preparar para isso, você receber conhecimento de professores ungidos, professores experientes, mestres na palavra mesmo, professores que realmente sabem aquilo que estão ensinando. Você não vai entrar para uma escola onde vai chegar uma pessoa qualquer e falar o que ele acha da Bíblia. Não, é algo totalmente pautado na palavra, baseado na palavra, e ele te mostra na palavra o que ele está falando. Né? Próprio texto, própria matéria de cura divina, vários e vários textos onde a gente aprende que é da vontade de Deus nós andarmos em cura divina. O relacionamento com Deus, é a própria matéria Panorama Bíblico, quando você começa a aprender sobre as alianças de sangue e a própria volta de Jesus, você fica, meu Deus, volta Jesus. É glorioso, é maravilhoso, e a história da redenção é uma matéria que me pegou. Já vou finalizar. Que matéria gloriosa, todo final de aula eu chorava um pouco, porque, meu Deus, o que Jesus fez na cruz lá por nós, e você sempre ser lembrado daquilo, você aprender mais sobre isso, é algo que não tem preço. Então, assim, eu quero encorajar você mesmo que ainda não fez, que você já pode fazer, que você já tem a idade para fazer a escola, que você não fez, faça. Dê o seu primeiro passo de fé, Deus vai pegar junto, eu sou testemunha disso. Eu estar cursando a escola até hoje é porque Deus pegou comigo, eu dei meu primeiro passo e Deus pegou comigo, já estou na metade e logo logo estou me formando, então façam a escola, gente. Exato, gente. É mesmo muito top. Eu fui aluna da escola bíblica também. E, gente, foi um divisor de águas assim na minha vida. Foi mesmo muito bom. Foi mesmo bom, meu. Não estão a ver, foi mesmo bom. E agora vamos falar de dízimos e ofertas, né, galera? Que é importante também. Vocês podem abrir comigo em Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. De nada. Todo mundo abriu? Honre ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinhos. Gente, eu amo, depois que eu fiquei olhando mais tempo nesse versículo, eu falei, uau, Jesus, uau, como é importante nós reconhecermos a Deus com as nossas primícias. O que é as nossas primícias? É o primeiro de tudo aquilo que Ele nos dá. No nosso caso, seria o dízimo. E Abraão fez isso. Deus o abençoou e ele honrou a Deus, dando os dízimos a Melquisedeque. E posteriormente, depois disso também, na lei de Moisés, as pessoas continuaram dando dízimo. Também tinha a lei, né? E quando eles não davam, eles ficavam propícios à maldição, né? Hoje em dia isso não se aplica a gente, porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, galera. Deus é bom. E nos livrou da maldição da pobreza. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Mas isso não significa que nós não devemos dizimar, só porque a maldição não nos alcança. Mas nós devemos, como a Thaisa falou, é a atitude do seu coração de honrar a Deus com o primeiro daquilo que você recebe. E é muito legal desse versículo que ele fala assim, honre ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias de todas as suas colheitas. Isso mostra o quê? A obediência, aquilo que ele está falando. E quando você passa para esse lugar de obediência, o que acontece? Os seus celeiros ficaram plenamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinhos. Então, se eu fosse você, eu dava o dízimo, viu? Não, tô brincando. Se você é de outra igreja, dê o dízimo na sua igreja, tá, galera? Mas que a gente venha hoje dar esse dízimo, não pensando, tem que dar o dízimo, mas não, honrar o Senhor para que eu venha estar nesse lugar de obediência para que essa bênção possa me alcançar. Não é que Deus muitas vezes fala assim, Deus não me abençoa, mas você tem cumprido as primícias, os princípios, porque só assim os seus celeiros ficarão plenamente cheios e transbordarão os seus lagares. Então, é isso. Não tem mais nada para falar. Vamos dar o dízimo. Mesmo que eu não esteja vendo.
continuo crendo. Acontecerá, acontecerá. Amém. Eu ia cantar junto, mas eu não sei essa letra aí, não. Amém. Vamos orar. Estenda suas mãos. Obrigada, ó Pai, por esses dízimos, por essas ofertas. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que quando nós entramos nesse lugar de obediência, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra que diz que os nossos celeiros transbordarão. E obrigada, Pai, porque nós sabemos que onde essa semente for plantada, ela dará muitos, muitos frutos. Amém. Obrigada, Pai. Agora, nós temos uma coisa muito legal. Uma coisa muito legal. Vamos ter um sorteio. Um sorteio de 2 livros muito tops, que fazem parte de uma coleção. Esse é o 6 e o 7. Eu não sei quantos são ao total, mas esses são 6 e 7. Que é um livro sobre oração e um livro sobre prosperidade. Olha que legal. Se você quer entender mais sobre prosperidade, aqui um livro para você. Do pastor Bud Wright. Gente, melhor escritor que esse não tem, né? Tá vendo aí? Então, como é que vai acontecer esse sorteio? Eu vou falar um número que vier na minha cabeça e a pessoa que fizer aniversário nesse dia do mês, de qualquer mês aí da vida, vai ganhar 12. Sério? Sobre oração. Deus está falando para você que você tem que orar mais. Não, tô brincando. Tô brincando. Próximo. Agora é sobre a prosperidade. 31. Ninguém. 17. Olha, top, ó. Vai te abençoar bastante. Tá vendo? Prosperidade também é para jovens, galera. É isso. Tá vendo? Tá vendo? O que mais agora? Amém. QR Code. Vai passar aqui o QR Code? Ou não? QR Code. Algum QR Code? Nenhum. Então, sem QR Code. Ah, tá falando para esperar. Você que não fez a sua inscrição para a escola bíblica, faça, dízimos. Aprendi como? Aula sobre prosperidade bíblica. Se fosse você, entrava, não perdia essa oportunidade, vai mudar a sua vida. Se você tem 16 anos para cima, né, galera? Não perca essa oportunidade. Está com as inscrições abertas ainda? Tá. Olha, tá com desconto? Tá? 10% de desconto no mês de janeiro. Olha aí, tá vendo? Já entra com desconto. O QR Code está pronto? QR Code, olha, faça a sua matrícula. Aponte a câmera para mais informações. Ou se você quiser tirar print, jovem. Mãe, olha aqui que legal esse QR Code que eu te mando. Clica aí em cima. Tô dando as dicas. Vocês pegam se vocês quiserem. É isso. O que mais nós temos aqui dos nossos avisos? Então, quem quiser saber mais sobre a escola bíblica, lá atrás temos o Lucas. E se quem quiser saber mais, chega lá nele que ele vai te passar todas as informações. E é isso, galera. Amanhã a gente tem culto. Não perca. 10 horas da manhã. Mas chegue mais cedo para fazer parte da oração. Todos os cultos nós temos ali 30 minutos antes, né? 30 minutos antes, oração. E é poderoso. Grandes coisas acontecem naquele tempo. E café da mídia. Café da bênção. Não é café da bênção, né? Eu coloquei na minha cabeça que era café da bênção. Mas não é. É Comunicafé. Comunicafé, quem é da mídia amanhã tem que chegar às 8h30. A gente vai ter um momento de comunhão. Bem casados. E tem cantina dos bem casados no final do culto. Então traga um dinheirinho para comer. Qualquer coisa reserva, porque se não reserva acaba rápido. E vamos contribuir, eu acho que é pro Viva Verbo, né? Viva o Verbo, que é a festa que tem em junho. Não vou dizer datas, não confiem nessas datas.
E é isso. Seja abençoado na prática da palavra.